Eu vou passar agora para outra rodada, senão eu não quero deixar pessoas sem perguntar. Várias pessoas pediram para perguntar. Podiam levantar a mão novamente? Seu nome? Carmen? Eu peço só que as perguntas sejam até no máximo 2 minutos e as respostas sejam curtas também, tá? Para que a gente possa responder o máximo possível de pessoas. Bom dia, minha pergunta vai ser direcionada ao doutor André. Vossa Excelência, na sua explanação, disse que a lei é o limite da atuação de todos nós, obviamente, né? Acho que todos nós atuamos no limite da lei. Mas esse limite da lei é para não ir além e muito menos aquém, né? A gente não pode negar a lei que está em vigor. Vossa Excelência também, na sua explanação, disse que não acredita no direito penal. E eu fiquei aqui pensando como é que um juiz criminal, que tem o dever de aplicar a lei penal, consegue conciliar esta afirmação de não crença no direito penal e sendo um juiz criminal. E nessa mesma linha, Vossa Excelência usou aqui um artigo do Código de Processo Penal para justificar o seu entendimento de que o inquérito policial não deve constar nos processos do júri. Eu sou promotora do júri, terceiro tribunal do júri da capital, e absolutamente não é isso que a lei fala, né? A lei fala que no momento da leitura das peças, né, no momento depois dos debates, que as partes podem pedir a leitura das peças, aí neste momento apenas de leitura, estará limitada a cariação, a precatória e as peças técnicas. Em nenhum momento o Código de Processo Penal proíbe que as partes, defesa e Ministério Público, utilizem de depoimentos que foram colhidos na sede do inquérito. E, além disso, há alguns depoimentos que são irrepetíveis e ainda assim estariam nessa fase do 473, parágrafo 3º. Então, poderiam ser lidos, né? O júri, o jurado é informado pela íntima convicção. E eu acho muito salutar, a meu ver, todos os procedimentos deveriam ser do júri, porque entendo que é o único exercício de democracia verdadeira nesse país. Porque a sociedade julga e essa decisão é executada naquele momento de acordo com a sociedade que ela quer viver. E acredito que nós, operadores do direito, servimos a essa sociedade. Então, só queria entender como é que se um juiz criminal tem que aplicar, tem um dever de aplicar a lei que está vigente, nesta lei tem pena de prisão, e não acredita nessa lei. Por favor, quem mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Nicolite. Okay. Doutor Nicolite, eu gostei muito de uma expressão que o senhor utilizou para definir o seu desejo de uma volta ao iluminismo. As ideias iluministas entre nós, elas tiveram uma trajetória muito estranha, para não dizer triste, porque aqui a implementação das ideias iluministas, do próprio liberalismo, elas sempre assistiram à conciliação com atraso, com a sua própria negação. Eu penso que aqui entre nós vale muito aquele conceito do Gramsci, de revolução passiva, né? A gente muda tudo para não mudar absolutamente nada. Veja, e aqui começa a minha pergunta. Nós estamos aqui a falar de segurança pública como um direito. Dr. Marlon, na sua fala, ele inaugura a sua fala trazendo exatamente essa questão da segurança pública como um direito. E nós estamos começando a falar de segurança pública como direito no exato momento em que nós estamos assistindo ao desmonte, ao sepultamento do estado de bem-estar social entre nós e, portanto, da segurança social como direito. E aí a minha pergunta, não parece a Vossa Excelência uma contradição em falarmos em segurança pública como direito, na medida que estamos num contexto de insegurança social, não haveria aí uma profunda antinomia e uma contradição? Senhor? Isso. Pode ser, gente, alguém levanta, porque já é tanta gente que... Aqui, por favor, ele levantou aqui para... Desculpa, a senhora já...
vai ser chamada. Boa tarde a todos. Eu sou policial militar, sou estudante de Direito também. Eu ouvi o doutor Cláudio falando sobre o distanciamento do Ministério Público e os delegados, e me vem em mente exatamente o distanciamento entre o Ministério Público, o Judiciário, e até a Polícia Civil mesmo como um todo, com relação à Polícia Militar. Tá? Com 10 anos de experiência, 10 anos atuando, eu sinto esse distanciamento. A minha pergunta, vou tentar ser mais objetivo, não precisa ser especialista em finanças para entender que no Rio de Janeiro a gente está gastando muito, principalmente na área de segurança pública. Gasta-se muito e gasta-se mal. Eu tive a oportunidade de pesquisar na Lei Orçamentária Anual de 2016 e de 2017. E um dado lá, eu fiquei chocado com esse dado. Porque lá, na previsão orçamentária de 2016, tinha uma previsão de quase 15 bilhões de gastos na área de segurança pública. Quando eu fui ver os gastos na secretaria, porque o orçamento é por secretaria. Quando eu fui ver o gasto na área de educação, na área de saúde, somando educação e saúde, dava praticamente o mesmo valor que se gastava em segurança pública. E na Lei Orçamentária Anual de 2017, infelizmente, mais uma vez, eu vi esse mesmo absurdo acontecendo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, na Lei Orçamentária Anual de 2017, a gente tem quase 13 bilhões de gastos na área de segurança pública, e somando educação, que é 6 bilhões e pouco, e saúde, 7 bilhões e pouco, a gente tem quase o mesmo valor. E quando eu falo de distanciamento do Ministério Público, é porque em 10 anos de polícia, eu nunca vi, na minha unidade operacional, um promotor público entrando na minha unidade, ou até mesmo um delegado nas questões pertinentes a crimes que ocorriam na minha unidade, para tentar entender como se gasta tanto e como se gasta mal, tá? Eu nunca me pronunciei como policial militar, nunca dei entrevistas, mas hoje eu vou falar uma coisa para os senhores. De 10 anos de polícia militar, eu só ganhei um uniforme, tá? 10 anos de polícia. Então eu me pergunto, onde a gente gasta 14, 15 bilhões e a gente tem essa precariedade toda? Cadê a manifestação do Ministério Público quando o policial militar está lá na linha de frente e ele recebe um uniforme em 10 anos de prestação de serviço, que é o meu caso? Se eu quisesse comprar uma pistola para eu usar, eu não teria condições hoje de fazê-lo. Porque uma pistola, infelizmente, ICMS, 40%, 60% é de tributo. Eu não tenho condições de pagar 5 mil reais numa pistola. Hoje, se eu ando armado, é porque a Polícia Militar acautelou uma pistola para mim. Entendeu? Então, eu quero saber por que foi falado em distanciamento. E eu queria uma opinião dos senhores. Por que a gente gasta tanto, gasta mal, e, infelizmente, a meu ver, a gente tem que se mobilizar para fiscalizar onde está sendo gasto, como está sendo gasto, como a gente otimizar esses gastos para que a coisa melhore. Bom, Lito Almeida, estou representando os conselhos da Baixada Fluminense, sou pesquisadora da Baixada também. Bom, queria colocar de duas formas a pergunta, uma para o doutor Rivaldo, que é sobre a expansão das milícias, o que está sendo feito sobre isso, porque a Baixada Fluminense foi penalizada fortemente com a migração depois das UPPs, não teve preparação para isso, locais que não tinha tráfico, hoje tem tráfico com fuzil, então está muito grave, inclusive o problema dos edifícios da Minha Casa Minha Vida, que está todo tomado por milicianos, então está tendo uma guerra que não sabe quem é que vai cuidar do problema, que a Polícia Militar não está tendo força para tomar essa posição, e o Estado não está querendo pedir ajuda à Federação para tomar essa posição. Então, eu queria também saber a posição dos senhores sobre isso, e colocar, como sou fã do Coronel Ibis, a posição de visão dele, realmente dessa forma. Eu vim aqui até para falar sobre isso, sobre que a gente debate muito sobre planos de causas, nunca da origem, e a gente tem sempre enfrentado e corrido atrás do rabo praticamente, porque sempre pedido efetivo, sempre pedido melhoras de qualidade de trabalho, é quase um debate
sindical, praticamente, todos os debates que eu vou, é sempre falado sobre o si, não falando sobre sociedade, sobre a origem do problema. Então, queria colocar uma proposição, uma ideia, porque não é debatido uma inclusão no artigo 144, porque não incluído uma posição maior da Prefeitura. Porque não é colocado no artigo 144 que a Prefeitura deveria fazer a prevenção primária e secundária? Porque não colocando um artigo claro que eles deveriam sim cuidar das crianças na idade infanto-juvenil, que é a idade que ela sofre mais o aliciamento. Então, eu queria ver a visão dos senhores sobre isso. Por que não debatido a prevenção? Por que não debatido a origem e só a causa? Muito obrigado. A senhora ali. Quem mais além daquela senhora quer falar? O Godoy tinha me pedido um tempo. Enfim. Tá, ela pediu a palavra. Alô? A minha pergunta é bem rápida. Laércio, Brasília, Distrito Federal. Também sou estudante de Direito e servidor do Ministério Público. E para o doutor André Nicoletti. Duas questões, assim, já foi falado aqui hoje sobre a criminalização... Só para Nicolite, desculpa. A questão da criminalização dos movimentos sociais e a questão que a gente teve a volta da democracia, a Constituição de 88, e fora a quantidade absurda de desigualdade social que tem no Brasil. E tem dois fatos aqui que chamaram muita atenção, assim, que eu percebo muito, desde as marchas de 2013, as marchas de junho, que assim, a Polícia Militar reiteradas vezes utiliza de agentes infiltrados para fazer o ato, o protesto, perder o controle. Então, o papel da Polícia Militar é de se infiltrar em movimentos sociais e fazer baderna. Isso aconteceu em São Paulo diversas vezes e no Rio. Então, tem agentes da PM que são designados para bagunçar o ato, transformar o ato perde o controle, e nessa perda de controle, depois a manifestação é criminalizada. E eu queria também um comentário do doutor Nicolite, na questão de um fato também inusitado que houve em Brasília, em que o juiz decidiu, no movimento pacífico dos estudantes, cortar a água, cortar a luz e cortar os alimentos dos estudantes. Uma coisa absurda. Depois da Constituição e da volta à democracia, ter decisões assim absurdas como essas de protesto pacífico em defesa da educação de qualidade pública, em que o juiz dessa ordem de cortar a água, a luz e os alimentos. Queria uma opinião, Vossa Excelência. Obrigado. Bom, eu vou deixar realmente toda... Não, a senhora vai perguntar. Pode ficar tranquila, que a senhora já tentou várias vezes, né? Mas todos vão perguntar e depois eles vão falar para a gente encerrar, tá? Porque está chegando a hora do almoço. Qual o seu nome? Helena Azevedo, sou da Justiça perguntar. Global. Minha pergunta para o doutor Rivaldo Barbosa. Essa semana houve um arquivamento do caso do menino Eduardo de Jesus, que foi morto no Alemão com um tiro de fuzil. O senhor argumentou que não havia ali, digamos, prova de que houve uma execução, que o menino, na verdade, estava numa linha de confronto. Embora depoimentos e vídeos feitos pela comunidade falassem que não havia confronto, inclusive a mãe diz isso, que não havia confronto no momento. O policial estava muito perto do menino quando atirou, né? O Ministério Público teve um outro entendimento e ofereceu a denúncia. A defesa do policial entrou com habeas corpus, pedido de habeas corpus, e o caso foi arquivado essa semana. A minha pergunta é, o que levou, assim, como são duas instituições com entendimentos diferentes, né? E veja, eu não estou aqui falando de encarceramento de policiais, porque eu até sou contra encarceramento, mas eu falo de responsabilização do Estado, né? Porque a polícia está dentro de um sistema, né? Tem uma poeta amiga que diz que a mesma mão que embeleza a cidade é a mesma que ordena a chacina, né? Então, assim, a responsabilização do Estado, ela é importante, né? Não estou falando do policial individualmente, né? Porque o caso do Eduardo, ele se repetiu. Nós tivemos aí 6 meninos, né, nesse mesmo ano que foram mortos dessa forma, né? Não foi o único.
E outro caso que eu gostaria de saber do senhor, que pode ser que não esteja na sua divisão, foi o caso do Diego, que foi morto no alojamento da UFRJ. Havia uma ameaça de um grupo fascista, que é da UFRJ, né? Direcionada a ele, e esse menino foi morto lá dentro. A perícia concluiu que ele não foi morto por pancada, né? E nem houve luta corporal. Havia indício de envenenamento. Entretanto, até onde sei, não houve como comprovar esse indício por falta de material. Então, é só para saber a condição também desse tipo de... como é que fica a polícia mal equipada, que um caso como esse, nós estamos falando de crime de ódio, né? Fica sem conclusão, porque não há um material para comprovar, embora os próprios investigadores suspeitem do envenenamento, não há como comprovar, porque não havia material para comprovar essa tese. Obrigada. Doutora Patrícia. Eu não venho propriamente fazer uma pergunta, mas talvez um esclarecimento por conta de que há uma nova atuação no Ministério Público, aí me dirigindo diretamente ao policial militar, que veio aqui comentar sobre as questões da Polícia Militar, que são gravíssimas, né? Essas condições de trabalho terríveis que a Polícia Militar hoje se enfrenta, para dizer o seguinte: numa promotoria da tutela coletiva aqui do Ministério Público, houve um inquérito civil para apurar a situação de trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, a situação péssima de trabalho da Polícia Militar. Esse inquérito civil se transformou num termo de ajustamento de conduta. Nesse termo de ajustamento de conduta, justamente foi criado esse grupo de atuação especializado em segurança pública. E nós temos, então, portanto, aqui no âmbito do nosso grupo, uma observação e tratativas que visam essa aproximação com a Polícia Militar, ainda que tardia, né, ainda que hoje se possa enxergar na investigação e no trabalho do Ministério Público com a Polícia um afastamento da Polícia Civil, da Polícia Militar maior ainda, principalmente nessas questões orçamentárias, nessas questões de gastos, nessas questões de fiscalização. Mas acho que foi criado o GAESP em janeiro, e a partir de então eu recebo ouvidoria de policial militar, mostrando e trazendo uma realidade muito grave no trabalho do policial militar. Isso tudo está incluído dentro desse termo de ajustamento de conduta, que, confesso, hoje ele está muito mais difícil de ser realizado em razão da falência do Estado. Mas nós estamos, e aí eu queria dar, inclusive, essa satisfação, nós não estamos alheios e avessos a isso. Nós estamos buscando com criatividade, porque a regulamentação de dinheiro está difícil, buscando, a partir do ano que vem, uma fiscalização nesses gastos de orçamento da Polícia Militar. Então, como talvez as pessoas que estão aqui na mesa não saibam desse trabalho, eu pedi aqui para vir aqui justamente para fazer essa consideração. Nós estamos no trabalho embrionário, inicial, mas a nossa intenção, dentro da segurança pública, é também olhar para essa parte da Polícia Militar, que talvez tenha sido negligenciada durante algum tempo por parte do Ministério Público, mas agora, justamente em razão da criação desse grupo, estamos trabalhando também, foi falado aqui, não só num trabalho repressivo, mas num trabalho preventivo. No caso da Polícia Militar, buscando uma maior preparação do policial militar que se vê diante de vários confrontos, muitas vezes despreparado até para aquilo, uma falta de preparo dele, em razão da falta de treino mesmo dentro da Polícia Militar, de investimento do policial dentro da Polícia Militar. Então, estamos também trabalhando nessa parte preventiva, não só a repressão,
mas a parte preventiva, acho que é muito importante. Daí eu queria fazer essa consideração, porque talvez os membros aqui da mesa não tivessem conhecimento disso. Doutor Godoy. Bem, eu vou tentar ser rápido e ser democrático, vou deixar uma pergunta para cada membro. Cada um dos palestrantes, primeiro para o doutor Cláudio. Doutor Cláudio, como membro do Ministério Público, sou colega seu, sou do Ministério Público Federal, eu queria saber qual a sua reflexão que o senhor faz em relação a essa questão da criminalidade, que o senhor fez questão de frisar, está descontrolada ou estaria descontrolada, em relação às prisões que nós fazemos atualmente. A doutora Débora falou ali na mesa de abertura, eu creio que nós escutamos, essa questão até que ponto nós, ao prendermos, como temos prendido no Brasil, se combatermos o crime ou se reforçamos os seus exércitos. Eu te digo isso porque eu trabalho em João Pessoa, na Paraíba, e eu tenho um certo conhecimento do sistema prisional e sei que, ao entrar no presídio principal, o presídio do Roger, da capital, João Pessoa, um servidor público, funcionário do Estado, vai perguntar se ele pertence, se aquele cidadão pertence à Al-Qaeda ou aos Estados Unidos, Al-Qaeda e Estado, filiando ele imediatamente a uma das duas. Então, até que ponto... que reflexões o senhor faz sobre esse combate, se é realmente um combate ou se nós estamos reforçando as fileiras do crime, já que é uma filiação obrigatória, isso também acontece no CSE, o Centro de Internação de Menores, também é um funcionário do Estado filiando, quase que com um ato formal, qualquer pessoa que seja presa. Eu creio que no Rio de Janeiro, não sei se há algo nesse sentido, mas me parece que também não é muito diferente. Doutor Rivaldo Barbosa, o senhor levantou aqui alguns dados que eu achei interessantes sobre homicídios, dos 100 homicídios, vamos dizer, em Londres, 50 seria de brigas familiares, 25 de álcool e apenas 25% de crime organizado. E o senhor nos disse o seguinte, que no Brasil, no Rio de Janeiro, esse número é bem maior, e nos mostrou a associação com homicídios com droga, com jogo e com as milícias. Eu tenho visto essas associações também nas discussões que nós fazemos lá no Nordeste, muito com base em achismo. Eu vejo muita gente na TV dizer todos os homicídios são drogas, ou algo muito rápido, inclusive quase que encerra a investigação ao dizer que a vítima teve envolvimento com drogas, praticamente já elucidou o crime, como se não precisasse mais investigar. Aí eu gostaria de saber assim, se o senhor tem dados sobre isso e como foram as pesquisas para chegar a esses números de que são... drogas, milícia e o jogo, esses números de forma mais detalhada, basicamente se houve estudos e como foram feitos. Doutor André, o senhor como um juiz que me impressionou a sua preocupação com a democracia, como um juiz democrático, como o senhor vê essa questão das prisões no Brasil, considerando a quantidade de vagas? Nós temos aproximadamente 600 mil pessoas presas com 270 mil vagas. Temos temos mais de 300 mil vagas. Então, temos aproximadamente 200 mil presos a mais do que a nossa quantidade de vaga. Eu te digo isso, na Paraíba tem 12 mil presos e 5 mil vagas. Como é que o senhor vê essa questão? Se para internar alguém nós precisamos ter uma vaga, se para ter alguém para a escola nós precisamos ter uma vaga, e se para prender nós podemos ir prendendo, sem nunca nos preocuparmos, tem um local para botar? Como um juiz democrático, como alguém que se preocupa com essa questão de direitos humanos, e como todos os operadores de direitos aqui presentes, seja polícias, seja delegado de polícia, Ministério Público e juiz, temos que ter essa preocupação, como o senhor vê essa questão? Tá certo? Muito obrigado. Eu peço desculpas, eu vou ouvir só mais ele e vai ficar difícil continuar por causa da hora. Nós temos muitos painéis depois do almoço ainda. E os palestrantes precisam responder a tantas perguntas. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Eu tenho uma admiração muito grande pelos policiais que estão na guerra, né? E não conheço nenhum deles que fique feliz de se despedir
da família sem saber que se vai voltar para casa. E sempre a gente é acusado, como defensor de direitos humanos, de ir contra a polícia. Não é nada disso, né? Então, a Comissão de Direitos Humanos está aberta para aqueles que quiserem auxílio, mas a gente nunca é procurado, porque, na verdade, a gente vive uma grande inversão de valores no país, né? Temos uma guerra, um colapso, e a solução sempre apontada para essa guerra é o quê? Precisamos de mais armas, precisamos de mais dinheiro e precisamos de mais poder. E a gente esqueceu daquele princípio, que só há crime se tiver lei. Muda a lei. Ah, mas vamos fazer o quê? Vamos colocar os traficantes no SENAC para fazer cursinho de profissionalização? Por que não? Eu sei que isso tiraria os policiais da frente de batalha e a gente acabaria com uma guerra que mata mais do que a guerra do Afeganistão só no Rio de Janeiro. A gente fala em investigação de homicídios e os desaparecimentos, os corpos que somem. Mais de 50 mil. É um número superior ao período mais duro da ditadura na Argentina, em que sumiram 30 mil pessoas. Então, soluções constitucionais e pensar dentro da caixa, em aplicar princípios dentro do momento que a gente vive de colapso, que eu me solidarizo com o luto, né? É uma questão muito complicada, né? Eu acredito, sinceramente, e aí é a minha provocação, que a gente precisa de menos lei. Fico muito ressabiado quando ouço precisamos de mais poder. As pessoas têm medo do Ministério Público, hoje. As legislações de garantia da lei e da ordem dizem que são forças opositoras às pessoas que usam dos meios democráticos de boicote, de impedir que as ruas sejam ocupadas, de paralisar fábricas. Isso tudo é praticamente ato terrorista. E essas atividades que são descritas aqui, do BOP infiltrado, jogando coquetel molotov, eu não sei porque ouviram dizer, eu sei porque eu fotografei, eu sei porque eu fui procurado pelo agente do BOP, que depois veio falar, olha, passei muita vergonha quando vocês me expuseram, porque eu tinha praticado aquele ato, eu estava cumprindo ordens. Também acredito que a gente tem que responsabilizar o Estado. E aí vai outra inversão de valores, porque os direitos humanos e o direito à segurança passa primeiro pela defesa da integridade como pessoa, das minhas emoções, e não simplesmente por não ter sido cometido crime e eu preciso de um exército na rua, que só aumenta o medo. A primeira segurança emocional é eu preciso estar livre do medo. É a carta anterior à Carta dos Direitos Humanos, eu preciso estar livre do medo. E tudo que a gente faz é impor medo, com um exército na rua, com uma guerra, com um Estado democrático que não se impõe na maior parte dos territórios no estado do Rio de Janeiro, para citar um exemplo. Então, isso é uma questão assim, muito complicada. Eu recebo pessoas que dizem assim, doutor, e às vezes os delegados ficam chateados comigo, porque eu já chego lá com os depoimentos, porque eu sou um advogado que investigo, entro na favela sem arma, e às vezes eu chego com um depoimento pronto para o delegado, porque as pessoas têm medo de ir na delegacia, porque não sabem se é um miliciano. As pessoas têm medo de vir no Ministério Público, porque o Ministério Público quer desocupar as universidades no momento em que estão lutando democraticamente pelos seus direitos. Por quê? Porque nós temos uma questão muito séria, e aí eu vou repetir a palavra do nosso professor, Juarez Tavares, né, Ana, que diz assim, a função de ombudsman e a função de promotor de justiça está misturada. Como é que eu vou, como assistente da acusação, atuar na auditoria militar para responsabilizar o Estado, não para buscar a prisão do PM, não é isso, e ao mesmo tempo eu contar com a ajuda de um promotor para destruir a prova de acusação no processo em que o mesmo Ministério Público está lá, é outra pessoa. É um promotor natural, mas é o Ministério Público como agente do Estado. Eu condeno em um lado e destruo a acusação do outro lado. Eu sou justo com o PM, defendendo os direitos do PM, e eu destroço a estratégia de guerra. Eu mantenho as boas relações institucionais
e eu acabo sendo conivente com a inversão de valores que destrói até o princípio da segurança pública. Muito obrigado por ter me dado a palavra, cumprimento a todos. Obrigado. Doutor Rivaldo, o senhor dessa vez vai começar. Eu vou falar rapidinho, porque a fome já está começando a aumentar, né? Foram 4 perguntas. Sobre milícia, na verdade, houve um deslocamento da Zona Oeste para a Baixada Fluminense, e a gravidade é maior ainda, porque a milícia agora ela está indo em direção aos dutos da Petrobras. E efetivamente ela agora está potencializando o que ela tem mais, o que ela mais procura, que é o dinheiro. Então isso agora é um problema sério. Na verdade, as delegacias de homicídio, ela trabalha com o resultado da ação da milícia, que é o homicídio. E aí eu vou repassar essa preocupação sua para o doutor Giniton, que ele está lá atrás, para que ele continue investigando a ação mais nefasta, que é da milícia. De fato, houve um deslocamento, sim, da milícia da Zona Oeste para a Baixada Fluminense. Tá? No que diz respeito ainda, eu já tive uma conversa com as pessoas do Ministério da Justiça, e aproveita que o Ministério Público Federal, que está aqui, a gente já está fazendo isso, né, doutor Glaucio? Nós já estamos com um grupo aqui, mas nós estamos abertos, eu creio que também. Se a Polícia Federal quiser vir para nos ajudar, se o Ministério Público Federal quiser vir nos ajudar, toda a força é bem-vinda. Até porque eu digo que é o seguinte, milícia, o traficante dificilmente vai na tua casa te procurar, mas o miliciano, ele vai na tua casa te procurar. E vai. Você pode ter certeza que ele vai. Tá? No que diz respeito ao caso Eduardo, eu não posso falar muito, porque o inquérito, já é processo, está judicializado. Então, a gente tem o nosso protocolo, uma vez dando entrada no processo, a gente não pode falar mais. É um protocolo nisso, né, doutora Marcela, doutor Fábio? A gente não fala mais. Mas eu vou falar só uma coisa. Na verdade, 2. A reprodução simulada provou que a mãe não tinha condição nenhuma de ver o que aconteceu com o filho. 2, dentro do processo, tem informações e depoimentos de pessoas próximas da pessoa do garoto que morreu, dando conta, literalmente, que tinha traficante e tinha traficante armado. Mas se a senhora quiser saber mais detalhes, eu não posso falar em público, porque está judicializado. Eu não tenho autorizado. Mas se a senhora quiser me procurar na delegacia de homicídio, qualquer que seja o dia, sábado, domingo, feriado, eu estarei lá para atender a senhora. E no caso do Diego, de fato, a Polícia Civil passa por um momento difícil, como o próprio doutor falou aqui. Estamos com um problema sério, mas no que diz respeito ao exame de corpo, o exame de DNA, né? Não, o exame do material, a própria UFRJ está se disponibilizando, não é isso, Fábio? A ajudar a gente para fazer esse exame. Tá? E sobre a área de atuação, se a gente tem algum estudo, nós temos estudo, sim. A Polícia Civil ela criou a divisão de homicídio que está coordenando 3 delegacias. E uma da área dentro da divisão de homicídio é fazer estudos de vitimologia, de ação da área, a ação criminosa naquela área, para que a gente possa instaurar inquéritos estratégicos para atuar naquela área. Eu também quero convidar o senhor para comparecer à DH para a gente trocar, não vai dar para explicar tudo aqui. Mas, rapidamente, o nosso estudo ele parte basicamente da área de atuação. Existem áreas de atuação que é declaradamente a área de milícia. Se na área de milícia existe aquela máxima do domínio final do fato, só acontece naquela área ali o que efetivamente o miliciano ou o que o traficante quer. Então, um dos aspectos, um dos vetores é esse aí. Tá ok? E eu queria só convidar aqui o doutor Marlon, fazer rapidamente, só uma sugestão para aqui. Marlon. Tá. Eu acho que esse diálogo é muito importante, mas eu acho que eu quero fazer uma sugestão, que a gente pudesse fazer visita de campo. Eu queria muito receber todos vocês aqui na delegacia de homicídio, para que vocês pudessem ver tudo o que eu falei, tirar a prova dos 9, como diz meu pai, né? Vamos tirar a prova dos 9, e a gente lá aprender o dia a dia. Quem sabe a gente vai num local de homicídio, vamos lá ver como é que a gente trabalha. E aí a gente
descortina o que muitas pessoas, não é o seu caso, não é o caso de ninguém aqui, descortina o que muita gente está dizendo, 2%, 4%, vocês vão ver efetivamente como é o trabalho da divisão de homicídio. Muito obrigado. Pode ir. A senhora quer ir amanhã? Ou hoje? Amanhã é que eu vou. Amanhã tem que Então sábado. Sábado não, sábado descanso. Sim, senhor. Doutor Glaucio, por favor. Eu vou me ater aqui à pergunta que me foi dirigida, que é a questão do encarceramento. O colega... Enfim... está aqui. Bom, é uma pergunta, por si só, já geraria motivo para um seminário, né? Mas, fazendo uma rápida consideração, primeiro eu queria desmistificar um pouco o debate sobre esse tema do encarceramento a partir dos números, né? É importante que a análise seja bastante criteriosa e detalhada para que a gente possa debruçar sobre o problema realmente como ele é. Nos eventos que eu participo, enfim, eu vejo que quem é a favor de uma situação mais liberal, vamos dizer assim, entre aspas, sempre fala do número de 600 mil, um fala 600 mil, outro fala 700 mil, e sempre menciona, nós somos a 4ª população carcerária do mundo. Mas isso precisa ser relativizado e analisado. Primeiro, de acordo com a nossa população, então 600 mil presos em 200 milhões de habitantes, você já relativiza isso em relação a outros países. E nesse ranking a gente já cai lá para 12º, se eu não me engano. Não, a informação que eu tive, enfim. E principalmente, aí a questão que eu quero colocar, quando você relativiza em relação ao volume da nossa criminalidade. Eu não sei se esse dado também é analisado. Então, o volume de crimes, de infrações que nós temos e de criminosos, comparando com outros estados, nós chegamos até a conclusão que prendemos pouco. A verdade objetiva é essa. Prendemos pouco em que sentido? Ninguém aqui vai defender, pelo menos eu, né? Ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de razoabilidade, vai defender que você tem que prender aquele que fez o furto, né? O criminoso em menor potencial, enfim, aquele sujeito que é o primário, que com a mínima análise você verifica que ele tem uma mínima chance de regeneração. Mas nós temos entre nós aquelas pessoas que, infelizmente, não resta aquele elemento que, por razões inúmeras, não teve oportunidade, cresceu num ambiente que favoreceu ele se desviar, as desigualdades sociais que nós sabemos, as mazelas, todos nós sabemos dessa situação. Mas o fato é que aquela pessoa atravessou uma fronteira, se assim pudéssemos imaginar, e de lá não volta mais. E me parece que para esses agentes, que não são poucos, não é? O encarceramento é a medida que cabe ao Estado. Não é? Então, eu faço essa ponderação no sentido de, primeiro, relativizar esse número, que numa primeira análise espanta, mas se você coloca dentro dessa ótica, ele não é tanto assim. Se nos Estados Unidos tivesse o volume de crimes que nós tivemos aqui, para pegar um país, por exemplo, tenho certeza que lá talvez, tenho certeza não, provavelmente lá teria o triplo ou quadro da população que já é a maior do mundo, encarcerado. É uma discussão que eu quero trazer. E, por outro lado, acho que contribui um pouco, parece contraditório o que eu vou dizer, mas eu acho que não é, a permissividade de nossas leis acaba contribuindo também para esse encarceramento. Eu vou colocar aqui ao senhor porque gera essa alta rotatividade, né? Uma conversa que eu tive com o magistrado, enfim, não vale aqui citar o nome, não está aqui, mas de um fato concreto. Houve um tribunal do júri em que era julgado uma pessoa, um rapaz de 21 anos, que esfaqueou a sua namorada, um crime passional, né? A sua ex-namorada, que já não mais o queria receber, rapidamente comentando o caso. Ele então pediu que a menina descesse do apartamento, os pais, já preocupados com algum nível de violência daquele agressor, desceram junto com a filha, porque ele havia prometido que era a última vez que encontraria aquela menina, né? E ele tinha uma faca na mochila, e ela abriu o portão com os pais, ele sacou da faca e golpeou a menina várias vezes, ceifando-lhe a vida, matando aquela menina na frente dos pais.
Não é? Bom, como analisar esse fato? Como disse muito bem o doutor Nicoliti, cada pessoa, cada indivíduo, cada juiz, cada promotor, cada delegado tem as suas influências pessoais, internalizou os seus valores e na sua atuação vai expressar isso. O senhor poderia dizer, homicídio passional, uma bobagem, isso aqui tem todo dia, esse garoto passou no vestibular, vai virar uma pessoa de bem, vou jogar ele no cárcere com outros bandidos para que ele saia de lá, um bicho, né? Mais contaminado do que quando ele entrou, né? Coitado desse rapaz, ele é de família boa, classe média, estudou em bons colégios, não merece estar entre outros que são vinculados à criminalidade estruturada e organizada. Eu acho que esse rapaz merece uma pena mínima. Ele é primário, de 12 anos, considerando a qualificadora do homicídio, e daqui a 4 anos, 5 anos no máximo, ele está solto entre nós. Ou o senhor pode dizer, matou a filha na frente desses 2 pais. Olha a consequência desse crime. Essa vítima não volta nunca mais entre nós, ela está enterrada lá no cemitério. As perspectivas que ela teria para a vida dela. O trauma que aqueles pais vivenciaram naquele momento, o irmão daquela vítima. Quem recupera isso? Que pena esse rapaz merece, senão a pena de 30 anos, que é a pena máxima. Se fosse a sua filha, a minha filha, a filha do senhor. O que nós queremos para a sociedade a partir deste caso concreto? Será que o nosso encarceramento é pouco? É muito? Quem é que a gente vai vitimizar nessa situação? Então é importante, senhores, que esse debate seja aprofundado. Que a gente não fique, não há presídio suficiente. Vamos construir. Vamos melhorar as condições daqueles presidiários. Eu concordo com o senhor que são subhumanas. Mas eles se falam lá dentro. Nós podemos adotar medidas paliativas. É um absurdo separar por facção? Concordo. Que é um absurdo separar por facção. Mas eu tenho a minha impressão que esse argumento não é o suficiente. Não é o suficiente para que você adote políticas que permitam o regresso dessas pessoas sem que elas sintam minimamente que elas estão sendo punidas pelo que fizeram. Então, esse debate ele vai muito também das nossas convicções, né? Ele vai muito, por isso é polêmico, né? Por isso estamos aqui discutindo, né? Vai muito do perfil de cada um de nós, para onde nos posicionamos. Não há o dono da verdade, com certeza, ninguém é o dono da verdade, né? Mas é importante que tudo isso seja muito bem medido e pesado, porque nós sempre falamos, e eu ouço não, o que é bom para a sociedade, às vezes não é o que eu penso para mim, porque é o contra-argumento, não, eu quero, por mim, a pena de morte, aquele que matou minha filha, mas eu acho que para a sociedade não é boa a pena de morte, né? Esse contra-argumento nesse sentido. Mas o fato é que este fato pode acontecer na vida de cada um de nós. Então nós não podemos nos excluir dessa realidade, não, isso para a sociedade é uma coisa, para mim é outra. Não, não é isso, nós estamos dentro da sociedade, nós convivemos entre nós, né? Então era a reflexão que eu acabei me estendendo até um pouco mais, mas é a reflexão que eu queria trazer aqui para a análise de todos. Muito obrigado. Aí, encerrando então já a minha participação. Tá ótimo, obrigado, doutor Cláudio. Doutor André? Agora vamos tentar aqui dar conta de tantas angústias que foram levantadas. Vamos lá. A primeira questão, o limite à lei. Adorei a pergunta, porque me deu oportunidade talvez de esclarecer. Talvez eu tenha dado uma pausa ou não tenha pronunciado o resto da frase, mas eu tenho a impressão, pelo menos era o que estava no script, que é a minha frase: eu não acredito no direito penal como forma de solucionar os problemas, não sei se cheguei a falar essa parte, como forma de solucionar os problemas da violência. Isso não quer dizer que eu não acredite, ou que eu diga que o processo penal não sirva para nada. Isso se vincula a uma concepção que vem de Zaffaroni, do próprio Ferrajoli, um direito penal mínimo,
por isso eu não sou abolicionista, é um direito penal mínimo que deve atuar, né, simplesmente naquilo que seja algo essencial à comunidade. E a atuação do direito penal como limite, como garantia, ou seja, para que serve o direito penal? Isso vem lá de Carrara, né? Qual a metafísica do direito penal, qual a metafísica do processo penal? O direito penal serve para limitar o Estado, ou seja, para que ninguém seja punido desnecessariamente ou além da medida. E aí tem que conhecer as 10 máximas, os 10 axiomas do Ferrajoli sobre isso, ou seja, sobre a necessidade da intervenção do direito penal ou não. Por isso, doutor Glaucio, quando você fala, todos nós somos garantistas, isso parte de uma incompreensão do sistema garantista de Ferrajoli. Por quê? Não é verdade. Assim, todos nós podemos ter o compromisso e o juramento de defender a Constituição, mas se intitular filiado a uma corrente teórica do direito como garantismo, pressupõe a adoção dessas máximas. Uma delas é que você só pode criminalizar aquilo que seja efetivamente necessário e acreditar no direito penal como garantia de que o indivíduo não pode ser punido além da medida. Então, só para desmistificar uma outra coisa, quem trabalha comigo sabe disso, eu condeno, eu mando gente para a cadeia, eu tenho até lá um habeas corpus deferido contra mim da 4ª Câmara. Eu gosto de colecionar essas coisas para dizer, olha, a 4ª Câmara já falou que eu abuso. E deu a liberdade quando eu prendi. Eu acho que eu estava certíssimo em prender, mas a 4ª Câmara entendeu que não. Aliás, nunca decretei uma prisão tão tranquilo como aquela. Um negócio assustador, e a 4ª Câmara deu o habeas corpus liminarmente e soltou o cara. Enfim. Então, não é isso. Essa coisa, garantista é bonzinho, não prende ninguém. Se eu olhar os índices da minha vara de violência doméstica hoje com o que era antes, você vai ver que se prende mais e se condena mais por uma série de coisas, até porque tem gente que passa por uma vara de violência doméstica e acha que violência contra a mulher não é nada, e eu tenho uma outra visão e acaba impregnando aquilo com um caráter mais retributivo, talvez. Enfim, então, uma outra máxima do garantismo, que alguém tem que... é essa ideia, leis mais permissivas, o direito... Uma visão de Ferrajoli sobre esse ordenamento vai dizer, não podemos ter um direito penal máximo, temos que ter um direito penal mínimo. E hoje a gente olha a nossa lei não é permissiva. Não é? Ela é um direito penal que tende a maximizar cada dia mais. Então, isso não é uma tese vinculada a uma visão da teoria do garantismo. Não estou falando de compromissos constitucionais que a gente... todo mundo que assume o cargo jura proteger a Constituição e a lei. Isso é óbvio, o advogado também. Mas se vincular uma concepção teórica sobre isso é algo diferente. É como você vai enfrentar esses problemas e esse desafio. Para o colega que falou da questão das verbas, né? Pô, eu achei isso fundamental. Gasta-se pouco com educação e com saúde, muito mais com segurança. Isso é uma lógica para entender melhor, já que você é estudante de direito, tem que ler um autor chamado Louis Vacan, não é, que você vai entender o Estado, a tensão entre o Estado providência e o Estado penitência. É fundamental para se entender esses problemas nossos. Por fim, o juiz torturador, quer dizer, o que prende, corta luz, água, etc. O que mais me impressionou daquela decisão é assim, independentemente de haver crianças ou adolescentes no local, isso é assustador, mas enfim, é a sociedade que querem, todo dia querem dar poder ao juiz, etc. O juiz pode tudo, viva não sei quem, etc. E aí a gente começa a achar que pode proibir. Teve um juiz no estado do Rio que baixou, todo mundo deve conhecer isso, baixou uma portaria proibindo que no carnaval se usasse máscara. Então, é assim, quando você não impõe os limites, quem detém o poder tende a abusar dele. Quem falou isso foi Montesquieu, não fui eu. Enfim, uma outra pergunta sobre o sistema, e agora eu estava mais tranquilo para falar sobre isso, porque a Julita Lengruber não estava aqui, mas agora que ela chegou, me sinto até constrangido, porque ninguém no Rio de Janeiro talvez conheça mais essa realidade do que ela, até porque esteve de frente lá. Os dados, os números que eu trago são do CNJ. 711 mil presos, isso até junho do ano passado, hoje já deve ter mais. Por que essa variação, 600 e pouco tal? Porque 711 mil presos são em regime prisional no cárcere e mais 140 e poucos mil em regime de prisão domiciliar. Tirando de prisão domiciliar, cai para 586 mil, mais ou menos. Esses são os números exatos. Nós somos a 4ª maior população, considerados os números absolutos, porque aí a China entra na nossa frente. Mas considerando os números relativos, a China sai, porque o número de presos que ela tem por habitante não significa nada, porque ela tem muito mais habitantes que a gente passa a terceira, maior população do mundo. Tanto
em sistema relativo como absoluto, nós estamos na frente. E perdemos para quem? Para os Estados Unidos, que o sistema carcerário é privado, né? Então, prender dá lucro, e dá lucro prendendo quem? Latinos, pretos, imigrantes, etc. E agora, com essa nova era que se anuncia, eu acredito que vai ficar pior ainda o cenário. Enfim, esses são os dados. E o déficit de vaga nosso é de 350 mil, considerando os presos domiciliares que podem ficar presos no cárcere, a gente tem que ter vaga para esse pessoal. Esse déficit de 350 mil não considera os 350 e poucos mil mandados de busca e apreensão, mandados de prisão não cumpridos. Porque se cumprirem todos os mandados, nós teremos uma população carcerária de 1.085.000. E aí o nosso déficit passa para 722 mil vagas. E aí essas 712 mil vagas precisam de 30 mil reais para serem criadas e 3 mil reais por mês aproximadamente para serem mantidas. Um aluno na USP custa 43 mil, no IBMEC 36 mil, e os nossos presos custam 36 mil por ano, e uma vaga custa 30 mil para ser criada apenas. A criação delas exigiria 21 bilhões de reais. Esses 21 bilhões, 70% deles vão ser empregados para abrigar quem? Não os latrocidas, como se pensou aqui no início, etc., porque esses têm que ficar no cárcere mesmo. Mas 70% são o quê? Pequenos traficantes de drogas sem armas pela primeira vez, furtos e estelionatos, porque apenas 2% são latrocidas, 3% são 11% homicidas, e estupro varia entre 2% a 3%. Esses dados estão no Ministério da Justiça. É o perfil do sistema carcerário publicado ou no início desse ano ou no final do ano passado. Estão disponíveis para vocês podem acessar. Então, 70% é besteira, é feijoada que entope o cárcere. 40% são presos provisórios. Se a gente tirar os 40% que nós, juízes, temos a chave e colocamos lá, a gente esvazia o sistema carcerário, a sua lotação ideal. Esses são os dados. E mais um último dado, 21 bilhões gastos para criar novas vagas, 70% para feijoada, dá 14 bilhões. Né? E 60% vão reincidir, que é o número de reincidência. Então, são 13 bilhões. Se a gente não tem amor aos princípios do direito penal, a gente tem que ter amor aos nossos tributos. Por quê? E aí, Darcy Ribeiro, vou citar a Carmen Lúcia, a ministra, porque ela citou o Darcy Ribeiro, apesar de não ter apresentado uma solução. Ou seja, Darcy Ribeiro estava certo. Darcy Ribeiro avisou, em 82. Se nós não construirmos escola, não vamos ter lugar para colocar os presos. Está aí comprovado. A ministra não falou, não completou a frase, talvez eu coloque. Precisamos reavaliar a ideia de que nós temos leis permissivas. Temos que rever nossa legislação e nós, juízes, temos que ter mais critérios na hora de prender, principalmente provisoriamente. Porque o que a gente presencia são decisões genéricas, não fundamentadas, sem critério algum. O indivíduo fica 10 meses preso, vai à presença dele e às vezes é solto. Eu vejo isso todos os dias. E ainda alguns não gostam de audiência de custódia. Enfim, precisamos rever essas coisas, a questão da guerra, a questão das vagas e as premissas teóricas do garantismo não é apenas um compromisso formal de cumprir a Constituição, vai além. Doutor André, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Cláudio, doutor Rivaldo. Agradeço a todos a presença e ficaram até o fim, né? Peço desculpas aos que não puderam perguntar, realmente não foi possível. Nós temos exatamente 1 hora de almoço a partir de agora, isso? 2h30 nós retornamos, mas não é 2h30 de carioca não, hein? É 2h30 de suíço. 2h30 aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. De inglês.